Bem-vindos ao Diário da Mentalidade e Emoções. Renove a sua decisão hoje. Todos os dias é uma oportunidade para você renovar a sua decisão. E no diário de hoje eu trago as duas frases do dia 6 sobre mentalidade e emoções. A primeira diz, sobre mentalidade: o aprendizado constante é o segredo da evolução. E na frase sobre emoções diz o seguinte: sentir é viver, equilibrar é prosperar. E hoje eu quero compartilhar com vocês trecho do livro Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill, do capítulo 19, onde ele fala sobre sentimento de culpa. Você já teve um sentimento de culpa? Vamos entender. Ele diz o seguinte: no capítulo 19, ele fala: livre-se desse sentimento de culpa. Você tem um sentimento de culpa, isso é bom, mas livre-se dele. Sentimento de culpa é bom, e toda pessoa neste mundo, independentemente de quão boa ou ruim possa ser, às vezes vai experimentá-lo. Esse sentimento é o resultado de uma voz mansa e delicada falando com você. Sua consciência é essa voz. Agora, pense por um momento. O que aconteceria se a pessoa não sentisse culpa depois de agir errado? Quem não sente culpa por uma ação errada específica, muitas vezes é incapaz de distinguir entre o certo e o errado, ou não foi educado para saber a diferença entre certo e errado, no que diz respeito àquela ação. Ou pode não ser, são. Muitos sentimentos de culpa são herdados e outros são adquiridos. Sabemos que com frequência se desenvolve um conflito mental quando emoções e paixões herdadas são refreadas pela sociedade em que se vive e que pessoas em um ambiente podem ter um código de ética totalmente diferente e oposto ao código de pessoas em outro. No entanto, sempre que o indivíduo aprendeu um padrão ético específico e o viola, ele desenvolve um sentimento de culpa. Eu quero compartilhar com vocês, sobre essa questão de sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa ele pode vir num momento muito rápido, num acontecimento muito rápido. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo. Estou dirigindo numa pista de alta velocidade e por segundos encosta uma pessoa na traseira do carro e fica piscando, querendo ultrapassar, e muitas das vezes sem condições de dar licença para essa pessoa. A reflexão que eu faço é que nessas horas, qual atitude tomar? Então, hoje aconteceu isso comigo. Eu estava vendo uma pista e uma pessoa veio atrás de mim, piscando, e eu acelerei para tentar ter um momento para atravessar e não tive devido a outros carros do lado. E ele acelerando cada vez mais vindo atrás de mim. Eu simplesmente fui reduzindo. Ele continuou atrás de mim com a mesma proporção que eu estava. E por um momento eu falei, não vou sair mais. Nesse momento eu falei, não saio mais. Vai ter que esperar. E em um determinado momento ele conseguiu me ultrapassar, passou por mim. Eu em fúria, fiquei num momento de fúria. E fiz até uma atitude mental negativa, naquele momento. Mas aí ele passou e foi embora. Chegando lá na frente, ele com tanta pressa parou atrás de um carro da polícia. Mas aí ele maneirou, conseguiu sair e foi embora. Aí depois eu fiquei refletindo sobre isso.
Por incrível que pareça, eu li essa matéria hoje e eu fiquei assim pensando um pouco sobre essa questão de sentimento de culpa. Por que eu estou falando nesse sentido? Estou falando isso porque tem que ter uma reflexão com uma atitude mental positiva, né? Nesses momentos de ápice, de pico, né? De inquietação do ser humano, né? Porque refletindo depois, estar no carro com a família e se deixar levar por um momento desse, poderia ter sido muito pior, né? Então, assim, eu fiz essa reflexão, né, sobre esse momento, esse ápice de momento, e vim para casa pensando, né, sobre esse acontecimento. E quando eu li esse livro assim, eu falei, caramba, assim, eu não me sinto culpado por esse momento, por ter agido dessa forma, né? Mas com certeza é um acontecimento para ser feita uma reflexão. E quem sabe, se acontecer de novo, né, eu não tome uma atitude diferente, até com atitude mental positiva, em vez de ser deixado levar pela influência do momento e agir com atitude mental negativa. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão. E se você estiver no sentimento de culpa, por favor, livre-se dele e vamos vencer, porque mentalidade e emoções a gente tem que transformar. Quero agradecer do fundo do coração, desejar felicidades a todos e a família e vamos ao próximo vídeo. Muito obrigado!